gente! Então, nós estamos aqui no nosso 8º episódio do Observatório Municipal de Segurança Pública JTI e o tema é o papel da atividade de inteligência de segurança pública no âmbito do Executivo Municipal. E nós temos aqui, né, Jackson, conosco, os nossos analistas do Observatório de Segurança Pública e aqui do meu lado nós temos GCM Alberto Quintiliano. Boa noite. Boa noite, coronel. Aqui ao meu lado, boa noite, né, aos nossos internautas que nos assistem. Eu estou do lado do meu analista Marcelo Santos, né, os que ficam atrás ali do computador, buscando informações, levantando estatísticas, né, e hoje a gente vai falar sobre o observatório, que veio idealizado pela nossa tenente-coronel, secretária de Segurança Pública, que até então, coronel, eu nem sabia que existia o tal do observatório. Então, vivendo e aprendendo todo dia uma experiência nova. E eu garanto para a senhora que eu aprendi muito aí, já temos 4 meses, né, Marcelo? 4 meses que já estamos... E muitas produções, né, pessoal? Graças a Deus. Muitas produções. Muitas. Então, gente, o papel da inteligência no âmbito municipal. O que nós percebemos, né? Muitas secretarias municipais de segurança pública, por aí, quando existem, né? Porque nem todos os municípios têm secretaria municipal. Porque como existe na Constituição, no artigo 144, falando que a segurança pública é dever do Estado, mas é responsabilidade de todos, então alguns prefeitos, né, acham que é responsabilidade do governador. E aí nem todos têm esse interesse em fazer investimento em segurança pública. Mas graças a Deus nós temos aqui um prefeito, Geneilton, que inclusive está nos assistindo, que percebeu diferente, né? E falou, não, vamos colocar lá uma pessoa que tem experiência para poder trazer um pouco da bagagem, né? Modéstia à parte, foi eu, gente. Né? E aí nós conseguimos aí fazer, né, uma diferença, tudo com atividade de inteligência. Como assim? Hoje nós sabemos que o policiamento direcionado, né, não só o policiamento, mas todas as atividades desempenhadas em qualquer instituição, ela tem que ter marco, a gente tem que saber aonde a gente está, para onde a gente vai e como é que a gente vai fazer. Então foi o que nós fizemos ali. Né? Nossa atividade de inteligência, assim que nós iniciamos os trabalhos, foi ver qual que era a real situação da nossa secretaria e aí nós traçamos aí uma diretriz de um plano, né, até o final da gestão, para a gente poder fazer ações que pudessem auxiliar tanto nas atividades interinstitucionais, né, envolvendo aí todas as polícias de âmbito municipal, estadual e federal, quanto também programas que a gente pudesse atuar de forma interdisciplinar. E para a gente poder fazer todo esse levantamento de dados, né, nós precisávamos de especialistas na área, né? E nós tivemos a parceria aí com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, né, que nos cedeu vagas, e aí nossos analistas foram para lá, e aí fizeram curso. Eu queria que você falasse para a gente aí, Quintiliano, como é que foi a sua experiência lá para fazer o NAISP, né, que é Noções de Atividade de Inteligência. Coronel, o que a gente traz ao cenário? JTI hoje está num âmbito inovador, um âmbito da modernidade. Foi-se a época daquele famoso policial burro, forte. Hoje em dia não existe mais isso. Hoje em dia a inteligência está presente em tudo. Isso hoje é o que o curso traz para a gente. É o que busca a gente ter a inteligência, não apenas no momento de uma abordagem. E assim a gente consegue descobrir que a inteligência está presente desde o antes, o durante e o pós-operação. Isso é o que a gente consegue hoje dar com o levantamento de dados, conseguir dar um respaldo tanto para o nosso tomador de decisões, que é o executivo, como qualquer órgão ou entidade que procura nosso conhecimento e nosso entendimento em cima da análise de dados. Isso. E aí, Marcelo? Bom, no 7º NAISP, né, que eu e o Quintiliano, a gente teve a honra de participar, né? Que, como se diz, todo curso que a gente participa é o melhor, né? Porque o nosso sempre é o melhor, né? Com certeza. E é uma grade curricular bem interessante. Trata diversas áreas e lá a gente teve contato com diversos instrutores com um know-how excelentíssimo
são policiais civis, policiais militares, todos da área da atividade de inteligência, né? E o intuito é cada dia ser um profissional melhor, né? Na área de inteligência. Só um adendo aqui, eu fiz o 6º na ISP, foi o melhor, foi o 6º, né? Mas até então eu era um operador de rua, né? Eu era muito fanático na rua, aprendi muito na rua, mas depois que a gente entra nesse viés da inteligência, de buscar informações, de trabalhar de forma estratégica, cirúrgica, né? Cirúrgica. Então abre muito a mente da gente. A gente tenta se aprimorar todos os dias mais, né, do que a gente está na rua. Aprende muito na rua, a rua ensina bastante, mas eu acredito que eu aprendi muito durante esses 4 meses nas questões de inteligência, né? E a experiência do observatório certamente vai, agora que eu voltar para a rua, né, na atividade de rua, eu vou trabalhar de forma diferente do que eu trabalhava antes. Então eu acredito que na sua maioria ali dos operadores de segurança pública, realmente eles devem passar por um período na inteligência para poder mudar ali sua concepção de vida, né? Aprimorar o conhecimento, né? Então, assim, agradecer, né, Tenente Coronel Douglas, da PM2, Coronel João Nevaldo, da Secretaria de Segurança Pública, que tem proporcionado e aberto aí, né, para as instituições co-irmãs para poderem fazer esse trabalho. Para vocês terem uma noção, né, do trabalho que é o observatório, o trabalho de inteligência, por exemplo, na Operação Metamorfose, né? Porque a Operação Metamorfose foi o lançamento do nosso programa Metamorfose. O que seria? Seria esse acolhimento e esse encaminhamento das pessoas em situação de rua. Então não foi simplesmente, vamos de forma aleatória sair por aí procurando pessoas, né? Você podia explicar pra gente, Quintiliano, como é que foi esse relatório, né, que foi produzido, pra gente poder explicar para as pessoas que existe um fluxograma, né? Sobre o Metamorfose, Coronel, a operação em si, ela começou a partir de várias denúncias, fundadas principalmente no âmbito comercial da cidade. O nosso centro estava muito com aglomeração rotineira de moradores em situações de rua. Foi aonde que, até pelo programa do Prefeito de Desenvolvimento do Coração, acolher esse pessoal em situação de rua e verificar qual que era a vulnerabilidade deles para que pudessem dar o embasamento e resolver. Porque não adianta só ir lá, tirar eles da rua e no outro dia eles voltar. Foi feito todo um estudo, um levantamento, hoje nós já temos mais de 60 cadastrados, passando pelo programa Metamorfose, exato 64 hoje. Dos 64, já teve alguns que já tiveram acompanhamento, já tivemos alguns que ganharam suas passagens, conseguiram voltar para a sua cidade, entre outros que já estão buscando tratamento médico, todo com respaldo, com apoio do pessoal do CRAS, da Secretaria de Desenvolvimento também. E assim, é uma visão humanística. Você consegue chegar no local e se deparar com um indivíduo numa situação de rua, que você não tem aquele contato, às vezes numa abordagem, você só vai pensando pelo lado da criminalidade. Quando você consegue trazer pelo lado do social, você vê que aquele camarada talvez está em uma situação de vulnerabilidade porque a vida não deu a oportunidade que ele queria. Talvez ele teve a oportunidade, cometeu o crime, foi preso ou saiu ali, a família ele não tem convívio com a sua família. Nesse momento ele se isola. É onde ele vai para a rua. A partir do momento que a gente consegue colher os dados, levantar as informações, fazer todo um estudo, a gente consegue hoje dar um respaldo maior, inclusive para o programa. Certo. E como é que foi esse levantamento, Marcelo? Bom, Coronel, o programa Metamorfose foi a nossa primeira grande missão, né? Que a senhora, como se diz, passou essa atribuição para a gente fazer esse levantamento de dados, né? E todas as informações. A gente começou primeiramente fazendo o levantamento dos locais, onde esses usuários, ou até então os moradores de rua, né? Porque nem todos são usuários de drogas, né?
Não, na verdade, nem todo usuário de droga é pessoa em situação de rua, verdade, mas todas com as certeza. pessoas em situação de rua, até o momento, são usuários de drogas. E praticamente assim, foi 99% dos locais onde esse pessoal fazia uso de drogas, que eles viviam ali, como se diz, são os chamados mocós, né? Que eles utilizavam para fazer o uso de entorpecentes, ou até mesmo tá guardando objetos, né? Provenientes de crimes, né, Jacques? Isso. De furtos, essas coisas. A gente fez levantamento de todos esses locais, casas abandonadas, esses locais insalubres, até mesmo que hoje essa prefeitura e a Secretaria de Segurança Pública deu destinação para ele, que é o pátio, né, o antigo CRISA, o pátio de apreensão de veículos, que era um local insalubre, onde esses moradores de rua faziam utilização de entorpecentes. E após fazer esse levantamento dos locais, a gente começou a fazer o levantamento das pessoas, dos moradores, dos indivíduos que estavam nas ruas, né? Para depois dar andamento ao programa Metamorfose, as abordagens. Só um adendo, coronel. O observatório, além de subsidiar a Secretaria de Segurança Pública, ela auxiliou as outras secretarias, principalmente a de urbanismo, né, que eram os locais onde que essas pessoas em situações de rua viviam. Então eles saem na rua durante a madrugada ou ali no período mais escuro e catando lixo, né, juntando fazendo uma aglomeração de lixo ali, de entulho. Então a gente pôde também auxiliar, né, outras secretarias. A gente auxiliou a Secretaria de Segurança Pública, que é levantando os dados, que 99% a gente não pode dar 100%, porque o 100% ali é muito, né? Então a gente 99% ali das pessoas em situações de ruas já cometeram algum delito, já cometeram algum crime. Então eles saem do presídio sem nenhuma perspectiva de vida e, igual o Quintiliano falou, não tem apoio familiar, a família já desacredita daquele cidadão e ele volta para a rua, né? E quando a gente fala em drogas, a gente está falando do álcool, a gente está falando do tabaco, a gente está falando do entorpecente em si mesmo. Então, o observatório foi a primeira missão e de várias outras, né, que vieram, mas foi uma que foi muito bem executada, por ser a primeira, que era uma experiência nova, né, do observatório. Somos 4, né? O Rafael está no 8º na ISP, um aluno. Nós somos formados, viu, Rafael? Eu sei que ele está assistindo. O aluno está lá buscando o conhecimento. Tenho certeza que ele vai trazer muito mais novidades para o nosso observatório. Inclusive, né, tá professora novidade, né? Que eu fui a professora do 8º na ISP. Eu já estou começando, Rafael, a achar que o na ISP, que você e o Demi tá fazendo são os melhores, hein? Mas assim, então essa primeira missão que a gente teve do programa Metamorfose, que ela ainda faz parte do nosso rol ali de atividades, né? Subsidiou várias secretarias, né? Aí nós estabelecemos o fluxograma, né? Aí tem lá a Secretaria de Desenvolvimento Social. Nós também fizemos parceria com a Secretaria de Saúde, porque essas pessoas estão sendo atendidas, né, nos CREAS, nos CRAS, nesses hospitais dias daqui de Jataí. Claro que aí a gente vê que começa de novo, né? É um serviço, gente, contínuo. Isso. Você vai, consegue convencê-los que o melhor às vezes é fazer um tratamento, alguns voltam para casa, né? Outros vêm e voltam, né? Não fica o tempo inteiro na rua, outros foram fazer tratamento de saúde porque tinham esquizofrenia e estavam na rua sem tomar medicação. Então, assim, é um trabalho contínuo. Aí depois já começa de novo, o pessoal aglomerar na rua. Existem casos que nós estamos encaminhando para o Ministério Público, para internação compulsória, porque a pessoa não tem a mínima condição, porque além dela estar na rua, correndo risco, ela ainda oferece risco para outras pessoas. Então, quem está fazendo esse encaminhamento, né? A Secretaria de Segurança Pública, subsidiada aí por relatório de inteligência do Observatório de Segurança Pública. Vocês também fazem, né, todo o levantamento de dados do programa Vida no Trânsito, não é isso? É um outro programa muito importante, né, que veio porque a gente... Qual que é o principal objetivo do observatório? Ele vê as ocorrências, tenta identificar, né, qual que é o tipo, os modus operantes
que aquele determinado crime ou aquele determinado acidente, né, que é a vida do trânsito, foi o causador. Então, em base em registros de ocorrência, a gente olha todas as ocorrências, avalia, estuda, vê quais que são. Eu vou dar um exemplo na vida no trânsito, que é o programa que a gente vai falar, que é o que o Observatório auxilia também, a SMT, a Secretaria de Segurança Pública, Tenente Coronel Selma, o Sistema de Saúde, né, o SUS. Então, o que o Observatório faz? Ele olha as ocorrências todos os dias. Quem faz o levantamento de ocorrências todos os dias é o Marcelo, né? Olha, então, a Avenida Goiás, a Rui Barbosa com a Rui Barbosa com a Goiás. Aquele cruzamento, só a título de exemplo, já aconteceu 3 acidentes. Já acendeu um alerta para o observatório, porque o observatório está olhando essa estatística, esse índice, as ocorrências. Então, o observatório já dá um alerta para a Secretaria de Segurança Pública, que já vai dar o alerta para a SMT fazer um outro estudo para ver o que pode ser feito ali para reduzir esses acidentes. Então, a gente tenta... Porque faz uma avaliação, né, Jackson? Aí, olha, é o quê? É velocidade no local... Isso. Né, embriaguez, qual foi o motivo, né? Então, assim, para fazer essa análise para saber o que poderia ser resolvido ali, uma questão de mobilidade de trânsito, uma faixa elevada, um quebra-mola, um radar, um redutor de velocidade. Então, assim, vai subsidiar a nossa Superintendência Municipal de Trânsito para poder estar fazendo uma avaliação para saber, às vezes é só uma fiscalização, às vezes um agente de trânsito em certos horários já vai ajudar, já contribui. Em certos horários, em certos dias, Isso. né? Então é uma situação inteligente da gente poder estar priorizando esses locais, Isso. porque já está aí hoje sui generis, né? Até então a gente falava que era aproximadamente 110 mil habitantes e 93 mil veículos. Eu já recebi a informação de que 96 mil veículos. É quase um veículo por pessoa, fora os que não são cadastrados, né, aqui em Jataí. Então, assim, precisa fazer uma política de segurança viária para que a gente reduza as mortes no trânsito, né, e também possa realmente estar salvando a vida e descongestionar o sistema de saúde. Então, envolve várias secretarias. Outra situação, nessa verificação diária de ocorrências, né, o observatório, ele percebeu, né, que existia um grande vilão, né, de ocorrências, né, na nossa cidade, que acabou dando aí a ideia, né, do nosso primeiro episódio do podcast. Que é o estelionato, né? Que é estelionato. Poderia comentar sobre isso? O primeiro episódio já foi devido ao observatório. Ter identificado esse número exorbitante de ocorrência. Mas não é só em Jataí. Né? A gente trouxe aqui no primeiro episódio uma pessoa muito bem capacitada, que é o delegado Marlon, né? E o doutor Carlos Henrique, que é o do PROCON. Então, quem quiser assistir lá o primeiro episódio, está disponível aí, que vai entender alguns modos operantes que essas pessoas usam para burlar aí e tentar enganar essas pessoas, que a gente até hoje está assistindo essa realidade, né? Infelizmente, por mais que a gente fale, por mais que a gente tente fazer o alerta, o estelionato ainda continua sendo vilão, né? Isso. Marcelo, hoje nós estávamos conversando, né, Marcelo, sobre os modos operantes. Com certeza. O pessoal hoje, que a gente está identificando mais esses dias, o pessoal fala que é de banco, liga, fala que tem uma compra ou um valor, né, Quintiliano? Tem uma dívida no banco e ele, com um certo valor, ele quita aquela dívida. E a pessoa fica, como se diz, fica comovida, né? Pensando, tipo assim, né? O meu nome vai ficar sujo. Vai ficar sujo, eu vou pagar com um valor menor. Muito abaixo. Abaixo, então eu vou quitar essa dívida para mim ficar livre. Né? E aí a pessoa acaba caindo no golpe novamente. Outra situação, coronel, é do advogado, né? Que a pessoa entra em contato falando que é o advogado, a pessoa ganhou a causa e que para receber aquele valor da causa, ele teria que fazer o pagamento de um valor. E a pessoa, como se diz, ela fica animada em receber um valor alto, que todas as vezes é um valor expressamente alto, né? Considerável, alto. Então a pessoa vai lá e transfere aquele valor
e acaba caindo no golpe. É compras pela internet, Isso. tem o golpe da novinha, né? A importância do estudo dos dados consegue mostrar isso pra gente. Porque hoje, infelizmente, é uma realidade. No país como um todo, principalmente assim, para nós em Jataí, é o que nós mais precisamos hoje, nossa política em cima disso, para que a nossa população tenha consciência desse fato. Hoje, no último estudo que nós temos agora no decorrer da tarde, já temos a certeza que em menos de 60 dias do segundo semestre, já temos mais de 250 ocorrências de estelionato. Então, assim, mais de 250 pessoas lesadas no golpe do estelionato, já totalizando quase 2 milhões em menos de 2 meses. Então, assim, é um valor muito alto. Não tem como falar assim que é um valor simbólico, porque não existe. E todos, a maioria deles, no que o Marcelo acabou de comentar, é que assim, a pessoa tem um processo judicial e o estelionatário consegue ter acesso a algumas informações e no que ele manda uma mensagem para a pessoa já às vezes abriu o processo ontem. Um detalhe, pessoal, assim, utiliza o perfil, o nome do advogado, a foto do advogado. O que a gente observa? A falta do conhecimento e do contato da pessoa, da vítima no caso, com o seu próprio advogado. Porque o estelionatário está procurando a pessoa para conversar e só chega e fala assim, seu processo deu certo, deu andamento. Mas como que o processo deu certo se o processo às vezes não tem nem uma semana que andou? Aí pega a pessoa num momento de fragilidade, a pessoa quer resolver logo, a pessoa vai lá e manda um sinal e às vezes, muitas das vezes o sinal é alto. Já tivemos casos de pessoa mandar 49 mil no Pix. Então, assim, são valores que expressam um montante alto no final. Nós também conseguimos, né, detectar aí, através do observatório a questão do estupro, né? Então, assim, infelizmente, Jataí configurou como o 35º no ranking nacional das cidades que tem mais de 100 mil habitantes em relação a estupro e estupro de vulneráveis. Então, assim, e o que a gente faz com essas informações? Daí nós tivemos aqui a secretária da Mulher, convidamos o pessoal do Judiciário, o delegado, justamente aí para subsidiar políticas públicas para tentar reverter esse quadro, né? Então, a secretária, inclusive, falou sobre a questão de estar mais atenta, a questão nas escolas, principalmente, porque grande parte, sim, mais de 90% dos estupros acontecem dentro de casa por pessoas do próprio convívio familiar, né? Então, assim, a proposta realmente do observatório não é só verificar estatísticas, é passar para aqueles locais, né, que possam fazer alguma coisa, que podem fazer alguma coisa e organizar políticas públicas para isso. Nós tivemos outro exemplo também do observatório, verificando estabelecimentos comerciais, né, que fazem parte de manchas criminais. Isso. Locais onde tem homicídios, local onde tem tráfico de drogas, né? E aí a gente fez, né, uma proposta de lei aí que deve estar sendo votada nos próximos dias aí, sobre a situação de caçar o alvará desses locais onde tem muita reincidência criminal, né? Por quê? Porque fica caracterizado que esse local está sendo utilizado para consumo de drogas, né, para aliciamento de menores, para consumo de bebida para menores. Então, assim, uma série de situações, porque a nossa cidade é uma cidade próspera, é uma cidade, né, apesar de 100 mil habitantes, mas não é tão grande assim, né? Todo mundo conhece todo mundo praticamente, né? E aí a ideia é o quê? É não só proporcionar a segurança, mas também a sensação de segurança. E aquelas pessoas que não se adequam a um tipo de vida sadio, né, elas têm sim que ser responsabilizadas por isso, né? Elas não podem viver como se nada tivesse acontecendo e prejudicando a várias e várias famílias. É uma operação foi de grande valia, né? A gente fez um trabalho muito grande em busca do conhecimento ali desses locais e a gente conseguiu que fosse feito esse projeto de lei e tenho certeza que vai ser aprovado pelos nossos vereadores. Um outro ponto muito importante que a gente fez da questão do observatório, Tenente Coronel, foi
subsidiar a questão da Secretaria de Obras, né? Que hoje já vai fazer uma readequação nas praças, né? A gente fez um levantamento de iluminação pública, de árvores, como que elas devem ser, que isso aí tudo influencia na questão da segurança pública, né? Então a gente também fez esse levantamento de praças, de setores, né? Então, revitalização de áreas, né? Isso. E porque tem a ver, gente, inclusive existem várias teorias em relação a isso. Quanto mais o local ele tá bagunçado, mais ele atrai bagunça. Isso. Né? A teoria da janela quebrada, né? Teoria da janela quebrada, da pia suja, você já viu? Se a pia estiver limpinha, às vezes a pessoa ali sujou um copo, ela ainda vai lá e lava. Agora, se a pia tá barrotada de vasilha suja, É só mais um, né? a tendência é só mais uma, né? Isso. Então, a ideia é justamente ajudar nessa organização dos espaços públicos, na revitalização, para atrair famílias, né, para melhorar o lazer dos nossos cidadãos jataienses. Porque, Coronel, se uma praça ela tá mal iluminada, uma família vai deixar de ir nela porque vai ficar com medo. E, consequentemente, vai ser um prato cheio para criminalidade, né? E a família ficando muito tempo dentro de casa, Isso. gera outros fatores, né? Com certeza. E aí o que acontece, né? Hoje nós temos percebido que inclusive foi promessa de campanha do nosso prefeito e ele tem feito gestão nisso, está nessa fase de licitação de trocar todas as lâmpadas, né, dos postes por lâmpadas de LED. É um processo, gente do céu, mexer com licitação, eu falo porque eu tô lá na secretaria agora, Complicado. não é fácil, tem todo um trâmite, nova lei de licitação, aí vem chamadas, aí vem primeiro colocado, vem segundo, às vezes a pessoa não tá ali Não preenche os requisitos. não preenche os requisitos, mas a ideia é essa, a ideia é realmente iluminar a cidade de Jataí. Então ela não foi iluminada, não é por falta de querer, não é por falta de proposta, é realmente por causa de burocracia. É verdade. Outro ponto importante que o observatório faz é auxiliar as viaturas que estão na rua, né? E além da gente poder auxiliar as secretarias em tudo que a gente já falou, a gente auxilia. Hoje a gente tem a tecnologia ao nosso favor, né? Hoje a gente tem acesso a sistemas que a gente pode estar identificando ali um veículo, né, que produz furto e roubo. Daqui uns dias vamos ter o reconhecimento facial, que também vai poder auxiliar, o observatório que vai poder ajudar as equipes ali que estão na rua para poder oferecer mais segurança pública à sociedade, né? Isso. E assim, pessoal, foi estabelecido nessa gestão, né, a reativação do Gabinete de Gestão Integrada do município, que é, inclusive, uma orientação da Secretaria Nacional de Segurança Pública, né, que esse gabinete ele é composto por todas as forças de segurança pública, pela sociedade civil organizada, e aí nós estabelecemos no regimento, que inclusive quem tiver interesse aí pode entrar no site da prefeitura, né, tem a nomeação, tem o regimento interno, e lá nós criamos as câmaras temáticas, né, onde são discutidos assuntos pertinentes à segurança do nosso município, e todos esses dados, eles são subsidiados pelo Observatório de Segurança Pública, né? Então, assim, é de suma importância, né, essa base de dados que tem. Nós também tivemos aí pela primeira vez uma audiência pública para falar sobre o Plano Municipal de Segurança Pública, que ele está de acordo, né, com o Plano Nacional de Segurança Pública, que deveria ter começado em 2021 até 2030. Nós começamos agora, 2025 para 2030. E aí, para fazer esse plano, né, nós organizamos também, fazemos o levantamento de dados, né, o observatório foi até além, né, o Jacques aí nos ajudou até na formatação do plano. Isso. Foi difícil. Mas conseguimos. Mas ainda estamos fazendo mais revisão ainda, só para você ver que... Por quê? Porque é um plano que ele vai até 2030. Ele não é um plano de governo, né? Ele é um plano que vai ficar aí para a sociedade jataiense, que independente de quem estiver no governo, ele tem que executar. Por quê? Porque é o melhor, né? O melhor a seguir. Já olhou-se, né? Observou-se quais são as demandas da cidade, e inclusive aí com Smart Jataí, né, que é a questão de estabelecer, né,
tanto não só na parte do vídeo monitoramento, de reconhecimento facial, mas de integração de sistemas de bancos de dados, em que a gente possa estar monitorando os prédios públicos com alarmes, né, com botões de pânico. Então, são situações que o observatório também ajuda demais nessa aí, né? E também falando aí para vocês, coisas muito importantes aí, porque, resumindo, gente, o observatório ele nos ajuda com todos esses bancos de dados e estudos para a gente poder aí auxiliar, né, as secretarias, os gestores, o nosso prefeito aí de informações. Nós fizemos aí também o nosso plano plurianual, coisa que nunca tinha feito, né? Aí nós fizemos aí tanto a secretaria, quanto o SMT, quanto o GCM, todas as secretarias, a gente está falando aqui da nossa pasta, né? O PPA, o LOA. Então, nós conseguimos fazer aí vários programas durante esse período e tudo tem a ver com inteligência, né? A segurança orgânica, falando sobre a segurança dos prédios municipais, dos servidores e dos usuários e informações. A rede de apoio à segurança pública, que é composta aí por pessoas, né, tanto da comunidade local, quanto de instituições, quanto de não só instituições privadas, mas também instituições de ensino, que é o quê? Formar essa rede. Essa rede ela é muito importante, essa rede de informações. E eu achei interessante também, que a gente acabou não tocando no assunto, que do Metamorfose surgiu um outro programa nosso, que foi o Nova Chance. Isso. Porque aí, quando o pessoal foi fazer o levantamento, né, o cadastro dessas pessoas em situação de rua, observou-se que todas elas tinham passagens policiais. Então falou, poxa, elas eram pessoas em situação de rua que praticaram crimes ou foram criminosos que foram parar nas ruas. A gente teve exemplo, por exemplo, né? Nós tivemos uma situação, por exemplo, onde uma pessoa abordada, que estava em situação de rua, ela não tinha identidade. A única coisa que ela portava era um alvará de soltura. Então, assim, nem era da cidade de Jataí, porque o presídio aqui é regional. Então, o que aconteceu? Ela não tinha documento, ela não tinha condição de voltar para sua cidade. E aí, se já tivesse organizado Nova Chance anteriormente, a gente teria já feito todo esse trâmite, né, para a gente poder dar esse acompanhamento, porque a pessoa não é de Jataí e fica aqui em situação de rua porque não tem condição nem de voltar para a sua própria cidade. Inclusive, amanhã nós teremos uma reunião, né, tanto com o juiz da vara de execução penal, quanto promotores criminais, justamente porque, baseado nas informações que nós fizemos nos levantamentos, nós queremos aí poder alinhar as ações, né, das atividades de segurança pública para tentar reduzir esse número, né, que é grande de reincidentes criminais. Um outro fator importante é que o observatório vai poder auxiliar também, né, esse novo programa que é a Nova Chance, né, buscando dados ali, buscando qual foi o motivo que ele não tem mais o convívio familiar, conversando. Então a gente vai poder auxiliar esse também, todos os programas, na verdade, né, o observatório está imbuído em poder auxiliar a Secretaria de Segurança Pública e as outras secretarias. Semana passada a gente começou também um estudo sobre, que já vem de longas datas, que é a perturbação do sossego público. A gente está buscando dados, buscando ocorrências, tentando identificar, né, como que a perturbação do sossego está no nosso município. A gente está tentando identificar ainda. Então é um processo demorado porque a gente não tem muitos dados, né? Deixou-se de registrar muita ocorrência. Porque o que acontece? Nós pegamos algumas reclamações da diretoria de postura, né, de fiscalização de postura, e aí como tem essas prioridades de ocorrência, né, em relação ao atendimento policial, porque na escala de prioridades, né, estabeleceu-se, até era uma diretriz anterior, né, do juiz, da promotoria, né, que tem que ter o reclamante, ou se não tiver o reclamante, tem que ter inúmeras reclamações em relação àquilo lá. É uma ocorrência assim, bem delicada,
Por quê? Porque se você chegar lá e não tiver nenhum amparo, você ainda pode responder por um abuso de autoridade. Então a ideia agora de estar fazendo esse estudo de perturbação do sossego público é o quê? Tentar fazer o máximo um mapeamento, fazer o maior número de coleta de informações para poder estar nos reunindo também na Câmara Temática, né, com o pessoal do Judiciário, da Promotoria, para estar alinhando, né, quais vão ser as ações. Então a gente já está se antecipando, já compramos aí o decibelímetro, né, para poder estar ajudando nas autuações. Inclusive a GCM do nosso município, ela já está autorizada, né, regularizada via lei para poder fazer tanto a questão da notificação, da multa administrativa e, se ocorrer em questão criminal, fazer o encaminhamento dessa pessoa que está perturbando para a delegacia. Porque, que nem a senhora falou, né, Tenente Coronel, é uma dificuldade que a gente tem muito grande, igual quando eu atuava na rua, né, todos nós aqui, a gente tinha, é que a reclamação vem, porém o vizinho, quando liga, ele não quer se identificar, ou então não quer representar. Então a gente fica meio que de mãos atadas, né, sem ter o que fazer por essa situação do judiciário, né. Exigir que tenha uma representação. Isso, e eu entendo, porque pensa bem, você tem um vizinho mala que fica lá incomodando. Não conhece a pessoa, né? E aí, as pessoas hoje, assim, para algumas pessoas a vida está valendo muito pouco. Isso. Né? Não sei se pensa, aí além de você ter o problema de perturbação do seu público, você tem um psicopata que mora do lado da sua casa que vai começar a te implicar. Né? Então, assim, a gente entende a população também, só que nós não podemos atuar sem ter um amparo jurídico, sem ter um alinhamento. Por quê? Porque uma ocorrência que às vezes aparentemente é simples, aí vem um desacato, vem uma insubordinação, vem uma vias de fato, vem um abuso de autoridade. Então, uma coisa que era um som alto... Isso. Porque muitas das vezes o pessoal está embriagado, já está alterado, né, naquela situação. Talvez a ocorrência comece ali no teor baixo, mas acaba elevando, né, e virando, igual a senhora falou, um desacato, né, uma ocorrência mais grave, né? É verdade. Mas e aí, o que vocês me falam aí de como está sendo essa experiência, né? Pensa, você está lá, são pessoas que estavam lá operando, até esses dias trabalhando na rua, e aí agora já está fazendo um planejamento estratégico, já está subsidiando a tomada de decisão, é uma experiência nova, né? Para mim foi uma experiência muito grande, viu, Coronel? Porque uma pessoa que não gostava muito de estudar e agora está tendo que fazer estudos, né? Mas, brincadeiras à parte, é muito gratificante, né? Você poder auxiliar as outras secretarias, você conseguir enxergar ali nas ocorrências como que são os modus operantes que as pessoas agem. Então, quase sempre os mesmos modos, né? Só que aí a gente consegue identificar alguma coisa, outra coisa ali, né? E aí consegue poder auxiliar, se for sempre estar à frente ali para poder auxiliar, mesmo estando escondido, né? Igual todo mundo fala, ó, você fica no anonimato, né? Mas é muito gratificante. Durante esses 4 meses eu aprendi muito. Tenho certeza que eu sou outra pessoa de janeiro para cá, né? Eu quero agradecer a senhora pela oportunidade, por ter acreditado, porque nem eu acreditava que eu poderia estar desse lado, né? Então, obrigado por acreditar. Eu tenho certeza que o observatório, igual a coruja, vai voar muito ainda, vai poder trazer muitas alegrias aí e poder estar ajudando principalmente a sociedade, né? Né, Marcelo? Isso. Para mim é uma satisfação muito grande, uma experiência nova também, né? Porque foram 4 anos e meio aí praticamente de rua, né? De patrulhamento. E, como se diz, é uma virada de chave, né? É totalmente diferente de estar na rua, né? Trabalhando, patrulhando. Então, a gente aprende muita coisa nova, né, Jadson? E temos muita coisa ainda para aprender. E, igual o Jacques, eu queria agradecer a senhora também pela oportunidade e agradecer o Jacques pelo convite, né? De estar fazendo parte da equipe. Bom, né? Eu considero que é um ano de mudança, é um ano de vitória. Eu falo isso já tem um certo tempo. Então, assim, na minha visão, a inteligência ela é gestão. Então, para mim, hoje, a palavra-chave é gestão. Porque você poder, igual nós estávamos no operacional, você participar do planejamento operacional, sabendo que tem um planejamento tático antes,
e tem o estratégico, quando você está no estratégico é outra visão. Você poder ter os dados, poder subsidiar a informação, cara, é muito importante. Você vê que o rendimento é outro, a resposta final é outra, que é o que a gente almeja, se sentir útil aonde a gente está. E isso hoje é o que eu sinto. A satisfação em ter gestão, em poder participar e ver que a inteligência está presente em tudo. Não, e esse acesso aos dados? O que você acha aí do Smart Jataí? Hoje, para mim, até o network, o acesso ao Smart Jataí, a alguns sistemas que já temos acesso, temos algumas certas senhas que nunca imaginávamos ter acesso, que hoje nós conseguimos monitorar nós mesmos. Então, assim, quando você junta os pontos para montar o que seja um organograma, que seja um fluxograma, que seja fazer um mapeamento, independente da missão que é dada, é gratificante. A Smart Jataí é um auxiliar muito importante, né? Um dos principais softwares que a gente vai ter ou tem, né? Que auxilia muito, ainda com as fontes fechadas que a gente usa, né? Então, mas é um dos pilares, né? Com certeza. O Smart Jataí ali que auxilia muito, que a gente consegue identificar, né? Hoje, se a gente colocar lá um gol preto, a gente consegue filtrar só os gol preto e a gente consegue, se tiver um adesivinho lá no para-brisa traseiro, a gente consegue localizar. Então é uma ferramenta muito importante. Lógico que o observatório tem várias outras ferramentas, né? Mas o Smart Jataí é o mais importante, eu acredito. Né, Marcelo? Contribui bastante, com certeza. Tem um Alerta Brasil também, que é uma fonte fechada, né? Que só algumas pessoas têm acesso, mas também auxilia muito. Inclusive o Rafael, que é o cara do Alerta Brasil. Isso, porque é um aplicativo. Então tem as suas falhas ali, as suas pequenas falhas, e ele conseguiu identificar essas falhas. Então ele consegue... São os delay, né? Isso, né? Porque é a máquina, né? Então ela tem os seus percalços ali, mas ele foi lá e tirou de letra e conseguiu manusear bem ali. Percebe-se que é um estudo constante em determinadas plataformas e consegue chegar à resposta exata. Que é o que a gente vê muito, citamos muito o exemplo da moto. O camarada vê o radar, ele quer jogar para outra pista, ele acha que não está sendo monitorado. Porém, a cidade, ela é fechada. Consegue-se saber tudo que está acontecendo na cidade. É um condomínio fechado. Então, não adianta o camarada achar que por bem, que ele não passou no limite de velocidade, ele passou fora. Só que a câmera monitorou tudo que aconteceu. Então, acesso à informação hoje, ela é primordial na gestão. Agora, para vocês verem, né, nós estamos aí com o planejamento de ampliação do sistema de vídeo monitoramento, que será a integração de todas as câmeras externas das residências ao nosso sistema. Então, assim, tem como aí a pessoa, né, o que ainda está faltando? A gente precisa dar um upgrade aí no nosso servidor, para poder comportar aí todas essas informações, né? E aí a pessoa que tiver interesse, ela vai fornecer a imagem externa da sua casa. Por que é importante, gente? Monitoramento. Pensa, tá passando um cidadão em atitude suspeita lá na sua porta, lá, de repente, né, lança uma interação, porque a inteligência artificial ele consegue, o nosso sistema de software consegue colocar a inteligência artificial até na câmera externa das pessoas. Ele identifica, né? Identifica até a posição da mão, do braço, né? Se a pessoa pegar uma arma e fingir que está levando uma arma aqui, já dá o alerta que imagina que é uma situação de risco. Nós colocamos lá uma câmera no nosso pátio de veículos, né? De veículos apreendidos, e colocamos a área de interação ao redor dos veículos. E aí começou a disparar o alarme, o pessoal fazendo teste, né? Que o pessoal fica emocionado aí com essas sofisticação, mas era o quê? Era o vigia que estava andando próximo dos veículos. Justamente para dar o alerta, para ver se funcionava, e funciona muito bem. Então, assim, funciona muito bem. Então, eu creio que é a modernidade, né? Então, vai chegar num momento em que as pessoas, ou elas partem para crimes sofisticados, ou então elas vão ter que procurar outro emprego. Isso. Né? E é aí que entra o tal do crime de estelionato, que geralmente é a coisa que é mais difícil de você rastrear. Então, talvez seja por isso essa situação que tem aumentado o número de estelionatos, né?
Então, tudo existe vão mudando-se as modalidades criminosas. A verdade é essa, né? Mas, pelo menos, não chega a esse ponto de ser contra a vida que infelizmente, para a morte não tem jeito mesmo, né, gente? Infelizmente. E essas câmeras, coronel, elas podem ser usadas pelos comerciantes, né? Esse aplicativo, né? Que eu acredito que vai diminuir ainda muito mais a questão de furto em comércio, né? Hoje a gente tem muito ali, infelizmente, o usuário ali vai lá, faz pequenos furtos, né, em supermercado, e então a câmera ali, se fizer essa da interação entre a sociedade ali, o comércio vai ganhar bastante também. Com poder certeza, identificar. Porque né? o comércio ele não precisa ser só externo. Ele pode ser interno dentro do estabelecimento comercial, não pode? As câmeras do vídeo monitoramento, não. Não, mas as residenciais que a senhora falou. Não, todas as câmeras, tanto as residenciais quanto as comerciais, são só em âmbito externo. Só o ambiente externo. O ambiente interno, essa sofisticação aí, a pessoa ela pode também adquirir, que isso aí não é um mérito somente da área pública, né? Isso aí tem, inclusive quando o pessoal foi mostrar o padrão do que poderia fazer, existem condomínios, né, que já fazem essa área de interação, tipo, coloca lá no software lá que a partir de tal horário não pode ter alguém na piscina, então aí aparece para o vigia do prédio. E da mesma forma, né, esse software daí de inteligência artificial pode ser usado também em comércios internos. Agora, no nosso caso, né, porque a gente nem daria conta, pensa, né, porque é a segurança pública, não é a segurança privada. A parte de dentro ela passa a ser privada. Então, talvez se os comerciantes tivessem interesse, eles poderiam se reunir para poder fazer uma rede, né, e contratar alguém para poder fazer esse monitoramento para eles. Porque tudo depende da boa vontade e do querer financeiro de cada um. Né? No nosso caso aqui, na nossa cidade, como não tem tanto furto em comércio, então assim, não é uma coisa preocupante. Mas o que às vezes acontece é pessoas querendo arrombar fora do horário comercial. Então as câmeras externas, elas são muito importantes. O pessoal aí inclusive do comércio, a gente já fez um lançamento aí, que se eles tiverem interesse, por exemplo, de adquirir um kit de câmeras, né, já com software e tudo, e vamos supor, nessa rua aqui tem 10 comerciantes, vamos adquirir um kit desse aqui e doar para a Secretaria de Segurança Pública. Passa lá o que é o material, o pessoal vai lá e monta, a gente faz a integração com o nosso sistema, e aí a gente faz o monitoramento da parte externa daquela rua. Porque às vezes ela fala assim, não, até chegar aqui na minha rua, vamos fazer logo isso aí, vamos fazer uma vaquinha aqui e montar um sistema aqui de câmeras para poder ser integrado na Secretaria de Segurança Pública, tá tudo certo. A gente faz esse tipo de parceria. Eu vi uma notícia agora esses dias, até as viaturas, né? Lá no estado de São Paulo, as motos da GCM ou da Polícia Militar já tem a câmera de reconhecimento facial e reconhecimento de placas. As OCRs, Isso, ela consegue identificar o veículo que é clonado, o veículo que é furtado, né? Então, já é mais um avanço, né? Além das câmeras estar instaladas em locais estratégicos, também estão instaladas ali nas viaturas, podendo identificar ali as câmeras móveis. As câmeras móveis. Então, assim, inteligência é um universo, né, gente? Você consegue informação através de pessoas, através de estudos, através de câmeras. A pessoa que começa a entrar nessa área, ela vai se apaixonando, porque realmente é um universo muito amplo de informações, né? E aí, o mais importante é fazer esse tratamento de dados. Sigilo, então, aí entra na Lei de Proteção de Dados, né? Que é um tema, né, do nosso coordenador, né, do observatório, no tema dele de monografia, né? Eu falei, vai gostar de dados assim pra lá, né? É curiosidade mesmo, né? O TCC está chegando. Então eu escolhi justamente a inteligência artificial, né? Que é onde que a lei LGPD pode estar protegendo, né, os dados, esses dados, como que devem ser tratados. Então é o que a gente faz, né? Como que a gente trata esses dados, o sigilo desses dados, né? Então esse é o viés do meu TCC.
Já que a Coronel pôs essa missão, a gente vai vamos aprofundar, né? Até na faculdade a gente está... Não, gente, assim, os meninos falando de agradecimento, eu também só tenho a agradecer, porque não adianta você ter boas ideias se você não tem pessoas... Um sonho sonhado só é somente um sonho. Agora, um sonho sonhado em conjunto, ele vira uma realidade. Então, não adianta a gente, às vezes, pensar em alguma coisa e não ter quem quer executar, quem quer implementar, quem quer inovar, quem quer fazer a diferença, né? E vocês estão de parabéns, eu sou muito feliz, né, por justamente vocês terem topado aí o desafio, né? Estão aí atendendo com louvor. E eu só peço a Deus para abençoar a vida de cada um, para que vocês continuem aí com essa motivação de estar trabalhando. E eu tenho certeza que essa preparação que vocês estão tendo agora vai preparar vocês para qualquer atividade de segurança pública, que é muito importante. Eu achava que eu entendia de segurança pública, né? Fiquei algum tempo ali na gloriosa Polícia Militar e consegui almejar o concurso da Guarda, né? Achando que a gente sabia, mas é só 1% que a gente sabe, nunca sabemos de nada. É só a pontinha né? do Inclusive o observatório, questão de inteligência. Quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que tem que estudar mais. Né? Igual a Coronel fala, né? Você acha que inventou alguma coisa é porque você leu pouco. Né? Então, mas com certeza descobrimos que temos que debater muito ainda. Isso. Mas que reclamar não faz prosperar. Isso. Ou reclamar, o nome já fala, ré é repetir. É clamar de volta para você o problema. E eu falo que a gente não tem que focar no problema, a gente tem que focar na solução. É difícil, gente? É. Porque quando a gente quer fazer a coisa certa, quando a gente enxerga, né? Deus dá uma visão pra gente, é difícil a gente, às vezes, ficar descontente com algumas coisas que acontecem na vida da gente, no trabalho da gente, porque você tem uma visão, e aí quando as pessoas não têm a mesma visão que você, é difícil. Mas eu falo o seguinte, que os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. Com certeza. Então, às vezes, quando a gente tem ajudante, a gente chega mais rápido. Agora, quando não tem, a gente anda mais devagar. Mas chega, mas demora mais. Mas que vai acontecer, vai. Quando Deus, ele escolhe, ele capacita os escolhidos dele. E se você não se dispõe, ele levanta outro para fazer. Mas que a obra dele vai ser feita, vai. Então, eu acredito, né, eu creio nisso e almejo, sonho que já está aí, né, seja realmente um referencial em segurança pública municipal. E vai ser, será, se Deus quiser. Está sendo já, então vamos para as considerações finais, né? A gente tá falando o tempo inteiro, meio que despedindo, né? Você já viu? A gente não consegue parar de falar. Mas é porque eu acredito que seja muito mais questão de gratidão mesmo, né? De poder ter acreditado. Isso. Né? Hoje eu não sou entrevistador, eu sou entrevistado. Né? Então a gente sente essa vontade, né? Esse sentimento de gratidão mesmo, por ter acreditado no nosso trabalho, né? Que eu acredito também que a gente também foi escolhido e está sendo capacitado pela senhora e principalmente por Deus nessa missão. Né? Eu sinto muito feliz. E as considerações finais é que o observatório está voando e vai angariar muito mais voos muito mais altos. Né? Vai ser, como que é? O observatório está observando. Eu só estou observando porque eu sou do observatório. Mas assim, quando a gente entrou no observatório, eu falei para esses meninos, o observatório de Jataí vai ser referência. Né? E já começou sendo referência quando a gente teve a oportunidade de ir fazer o NAISP lá na Secretaria de Segurança Pública do Estado. Né? Então, o Observatório de Jataí tem certeza que vai ser referência. O 8º NAISP teve o privilégio de ter a senhora, porque eu acredito muito que teve alguma coisa, questão do observatório, né? Que já deve ter, mas a gente quando a gente começou a observar o podcast, eu falava que a gente estava no colo da coronel. Eu acho que vai ficar a vida inteira no colo do coronel, mas uma hora a gente vai ter que andar com as próprias pernas e vai estar lá em cima, né, Marcelo? Com certeza. Como se diz, pela experiência da Coronel, né? Todo dia a gente aprende e cada dia vamos aprender mais e mais com ela, porque ela tem muito a ensinar pela experiência de vida, né? Experiência profissional, uma carreira aí, como se diz, ampla, né, Coronel? Muito conhecimento para passar para nós.
E só agradecer mesmo, agradecer pela oportunidade, pela sabedoria que a gente tem conquistado aí todos os dias. Como diz a frase da senhora, tem que vir junto, porque a senhora está correndo. Fazer 10 anos em um e já percebemos que a competência é muito além. Então a gente só tem a agradecer, pode ter certeza disso. É assim, 10 anos em um, né? Muita audácia, né? O Juscelino Kubitschek fez 5 em 1, né? Nós queremos fazer 10 em 1. Mas é porque a gente realmente tem pressa, né? De poder ajudar. Todos sabem, né? Eu sou funcionária pública do Estado, estou à disposição da Prefeitura. Então, assim, a gente faz o nosso melhor, né? E sempre assim, pensando que amanhã talvez eu não tenha tempo amanhã. Então, a gente não pode deixar para fazer amanhã o que a gente pode fazer hoje. Mas com a equipe aí acelerada também, a gente, nossa, eu falo que a gente já andou muito, né? A Guarda andou muito, a Secretaria, a SMT, e porque a ideia nossa é realmente prestar um serviço com excelência. Então eu quero agradecer você, cidadão jataiense que está nos assistindo, pessoas de fora de Goiânia, né? O pessoal de Goiânia pediu, falou assim, manda aí o link para a gente poder estar acompanhando vocês, porque realmente tem sido um case de sucesso, e eu acredito, né? Que a gente tem muito a contribuir e aprender também. Então, muito obrigada, boa noite a todos e até o nosso próximo podcast. Obrigado.